falando com o Deus Todo-Poderoso, o Deus dessa igreja, o Deus dessa casa. E a proposta que nos foi colocada, até a lição da nossa EBD, ela vai falar muito sobre isso, né? A lição para os adultos, sobre um grande renovo na vida de cada um de nós que estamos aqui nesse lugar. E eu estava falando com Deus essa semana, e eu falei: Senhor, o que eu vou dizer? O que eu vou falar para a tua igreja? Porque vocês são muito importantes para Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Ele colocou no meu coração falar sobre um personagem da Bíblia que ele é icônico. Ele é citado somente uma vez, mas o que ele faz é grandioso. O que ele projeta para a sua própria vida é uma coisa maravilhosa, que nós deveríamos seguir o exemplo. Nós deveríamos ter uma geração inteira de Estevãos, homem cheio do poder de Deus. Glorificado é o nome do Senhor. E vamos abrir a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, o verso de número 7, capítulo de número 7, o versículo de número 54. Atos 7, 54. Nós vamos falar da morte de um personagem bíblico que é a morte mais grandiosa, eu posso dizer assim, da Bíblia. A mais grandiosa. Porque ele de maneira nenhuma voltou atrás. Ele de maneira nenhuma, ele olhou para trás. De maneira alguma, ele, fitando os olhos naqueles que queriam destruí-lo, ele voltou atrás. Atos 7, 54, mas vamos começar ali no 53, né? Que diz assim: vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não obedecestes. Ele estava falando ali para o povo, né, da casa de Deus daquela época, né? Eles tinham tudo, mas eles preferiram não receber aquilo que Deus tinha lhes dado. E depois ele vai continuar assim: ouvindo isso, iraram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, e em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Aleluia.
descansou no Senhor. Glorificado é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, vocês devem saber bem da história de Estevão. Ele e mais 6 foram convidados para ser diáconos dentro da casa do Senhor, porque dentro da casa do Senhor já havia confusão naquela época. Rapaz do céu! Porque as viúvas helenistas, ou seja, as gregas, elas estavam recebendo menos do que as viúvas judias. E começou a reclamação, a murmuração dentro da casa do Senhor. Era uma igreja como qualquer outra igreja. Era uma igreja que tem os mesmos problemas de todas as outras igrejas. O pastor falou aqui que tem o ser humano. Porque onde tem o ser humano, né? Mas tem gente que gosta de ser muito ser humano, né? Onde tem o ser humano, né? Sempre vai ter isso. Sempre vai ter a murmuração, a reclamação, a pessoa achando que o outro está recebendo mais do que ele, né? E sendo dessa maneira, estava daquele jeito a igreja do Senhor. E eles começaram a murmurar, falaram: olha ali, ó, aquela helenista, aquela mulher lá está recebendo menos que a judia. Por quê? Nós não somos também povo de Deus? Ou nós somos menos? Os judeus, eles têm mais direito porque são circuncidados? O que está acontecendo? E começa aquela reclamação. E o Espírito Santo de Deus já começa a fazer um movimento dentro da igreja, assim como ele faz aqui nesse lugar, e chama, né, ali aqueles 7 homens, e Estevão estava no meio deles, né? Mas esses homens, para serem obreiros na casa do Senhor, eles tinham que ter características. Uma delas era ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. Hoje de manhã a gente estava falando que Deus, Ele quer fazer um grande avivamento dentro dessa casa, dentro desse lugar, dentro daqui da Vila Angélica. Quer fazer aqui um grande avivamento. Mas esse avivamento, ele começa lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus, aqueles homens, eles estavam esperando que algo acontecesse, porque era a promessa de Cristo, que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, viria. E o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele entra ali naquele lugar como, né, um vento, né? E entrando ali, ele enche aqueles homens que estavam esperando ali naquele lugar, e aqueles homens começam a falar em línguas repartidas, começam a falar em outras línguas. E se eu fosse um brasileiro e estivesse ali, ou um português, eu entenderia em português naquele dia, porque era isso que aconteceu. As pessoas que eram de outros países começaram a escutar aquilo que estava sendo proferido na língua que eles estavam, que eles eram residentes, que eles eram fluentes. E eles falam: o que é isso que está acontecendo? O que é esse êxtase que está no meio dessa turma? O que está acontecendo? Eles estão bêbados, né? E daí já começa a piada, porque todas as vezes que os homens de Deus e as mulheres de Deus, elas começam a falar em línguas e começam a proferir a bênção de Deus dentro da casa do Senhor, aleluia, vão dizer: são loucos, eles são de outro planeta. Já falaram para mim isso: você é de outro planeta, você é louco. Já falaram várias vezes isso para mim, já devem ter falado para vocês também. Mas aqueles homens, eles não estavam se importando com o que as pessoas do mundo estavam pensando deles. Eles estavam se importando com o que Deus pensava deles naquele momento, porque eles tinham uma promessa, precisavam receber essa promessa, e se juntaram todos num lugar só para que a promessa se cumprisse. E nós não estamos diferente dessa promessa lá de 2, aleluia, de Atos.
fatos da descida do Espírito Santo. Nós estamos todos no mesmo lugar, estamos aqui nessa casa, esperando a promessa de Deus se cumprir na vida de cada um, e ela vai se cumprir, porque o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Mas daí, passando e descorrendo um pouco o espaço de tempo, nós vemos que na casa do Senhor estava acontecendo aquele problema. E Estevão, ele era um homem cheio do poder de Deus. Ele estava cheio, ele não estava vazio, ele estava cheio da glória de Deus. Ele estava cheio de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aquele que está cheio do Espírito de Deus, ele também tem o poder de Deus, aleluia. Ele também tem a autoridade de Deus, aleluia. E se você se sente vazio nessa noite, vai começando a glorificar o nome do Senhor aí, onde você está, porque Deus quer encher gente aqui nesse lugar, aleluia, para que a casa do Pai tenha poder para vencer o mal, para vencer o mundo, aleluia, para vencer aquilo que o inimigo tem colocado, oh, aleluia, para destruir essa casa. Quanta luta Satanás tem tentado colocar aqui em Vila Angélica, quantas milícias lá de fora têm vindo para destruir a sua vida e da sua família. Por isso nessa noite se encha do poder de Deus, aleluia, e nenhum mal acontecerá na tua vida e nem da tua família, aleluia, porque a cobertura é santa, a cobertura vem de Deus, não vem do homem, aleluia, porque o homem, por mais que ele possa fazer algo seguro ou tente fazer um cofre seguro, sempre vai ser violado. Mas aquele que está nas mãos potentes do Deus Todo-Poderoso, esse jamais será desamparado, aleluia. Oh, glorificado é o nome do Senhor. E estava aquele homem ali, cheio do poder de Deus, cheio da glória, cheio da graça. E ele começa a falar do Evangelho, começa a falar de Cristo. Você tem falado de Cristo? Tem falado do Evangelho? Deus tem levado você em lugares para que você possa falar. Você tem falado. Você tem falado: Jesus é bom, vamos lá na casa do Senhor, vamos lá na igreja, na Vila Helena, porque Ele vai fazer algo por você, aleluia. Você tem falado isso para aquela pessoa que trabalha contigo? Você tem falado isso para aquela pessoa, aleluia, que Deus já falou para você? Vai lá e fala, porque eu vou fazer a obra. Glorificado é o nome do Senhor. E você muitas vezes fala: ai, não é pandemia, não posso nem chegar muito perto, porque vai que pega, né? Não dê desculpa, faça aquilo que Deus tem lhe mandado fazer, porque se você fizer dessa maneira, aleluia, você vai se encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus, e todo dia você vai querer falar mais, aleluia, você vai querer falar mais, aleluia, daquilo que Deus tem feito na vida da igreja. Sabe por que você está vivo hoje aqui? Porque Deus, aleluia, tem te guardado. Sabe por que você passou pela pandemia? Muitos de nós, eu peguei Covid, muitos pegaram, né? Muitos dos nossos irmãos foram morar com o Senhor. Mas sabe por que nós estamos aqui? Porque o guarda é fiel. Você não vai cair, aleluia. Você está seguro nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E aquele homem, ele começa a falar. E toda vez que um crente, pastor, toda vez que um crente começar a falar a verdade,
do Evangelho. Não é coisa de carochinha, não. Se a igreja vai subir antes, ou vai subir depois, ou vai subir no meio, e fica aquela discussão. Não, é falar a verdade. Olha, Jesus, Ele salva, Ele batiza, Ele tira o homem lá do charco de lodo, coloca em lugar de destaque, aleluia, como rei e sacerdote, e leva para o céu aquele que não tinha condição, aleluia, nem de entrar dentro da casa do Senhor. Glorificado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Se você começar a falar a verdade, muitas almas virão, mas muitas pessoas também se levantarão contra a sua vida. E não foi diferente com Estevão. Era tão grande o destaque que Deus dava para ele, que ele não perdia a batalha, porque ele estava falando a verdade, ele estava falando do Evangelho, ele estava falando daquilo que é poder, aleluia, de Deus para a vida daquele que crê. Não está escrito em Romanos? O Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Você crê? Você acredita? Uma coisa tão simples. Você crê? Você acredita? Você crê? Você acredita? Acreditam, jovem? Acreditam? Vocês acreditam? Vocês creem? É simples. Vocês acreditam? Vocês creem que Deus pode fazer? Aleluia. Oh, glória. Se falassem para vocês, se falassem para você, olha, para você conseguir aquela bênção especial, você tem que ir lá em cima do morro de Ipanema. Tem cobra bastante lá, né? Você vai lá em cima do morro, e lá tem um laguinho, e você vai se banhar nesse laguinho. E depois, quando o sol estiver nascendo, você vai cantar um hino, e você vai receber a sua bênção. Se falasse isso para você, muitos daqui iriam correndo para receber essa bênção. Porque é uma coisa difícil. Primeiro, para você subir lá, você teria que ter autorização. Segundo, que você poderia ser picado por uma cobra. Terceiro, que eu nem sei se tem um laguinho lá. Eu falei, mas eu não sei se tem, né? Pode ser que não tenha, e você vai lá e não tem um laguinho. Daí você teria que ficar até de manhã esperando o sol nascer para você cantar um louvor, e daí você já ia ficar em dúvida se o louvor era o correto, ou era certo ou não era certo, e fazendo tudo isso, e falar assim, será que eu vou receber? Né? Você ainda ia ficar, será que eu vou receber? Mas se você crer, agora aqui, nesse lugar onde você está sentado, nesse lugar que você está sentado, se você crer, aleluia, se você acreditar no Cristo vivo, Todo-Poderoso, o que está aqui nessa casa, aleluia, a bênção virá sobre a sua vida, sem você precisar andar de joelhos, sem precisar de amuleto. É só acreditar no Deus Todo-Poderoso e Santo, aleluia, que Ele está ao seu favor nessa noite. E aquele homem, ele começa a dizer ali naquele lugar que Jesus, Ele é bom. Você tem dito que Jesus é bom? E aqueles homens começam a inventar coisas sobre Ele e falam, olha, vamos pagar alguém para que minta sobre Ele, dizendo que esse homem aí está falando blasfêmias contra o povo de Israel, e certamente ele vai morrer, porque naquela época a blasfêmia era pecado de morte. E eles começam a inventar sobre a vida daquele homem, como não tem inventado sobre a vida de vocês, e falado tantas coisas, e dizendo que muitas vezes vocês não vão conseguir, dizendo muitas vezes mentira, falando que você não é de Deus, que você não é um crente. Ele era assim. Estavam falando que ele estava fazendo mal,
para o povo. E ele foi levado, preso. Chegando lá, se fôssemos, ou se fosse alguns de nós, daqui dessa igreja mesmo, nós chegaríamos lá naquele lugar e falaríamos desse jeito: nossa, cheio de polícia aqui, só de camurão tem uns 200, os homens todos cheios de estrela, todos gabaritados. Alguns de nós diríamos assim: olha, eu acho que eu me enganei, e deixa eu viver em paz, né? Eu vou viver em paz, eu quero viver em paz. Mas aquele homem, quando ele chega na frente daquele lugar, onde aqueles homens poderosos, que comandavam a religião judaica, sentando e falando, ele começa a dizer, a primeira coisa que ele fala: olha, o culto que vocês fazem dentro daqui desse lugar é vazio, não tem Deus. Esse é o primeiro recado que ele dá. O segundo recado que ele dá é que não adiantava mais matar animais e levar o sangue para aspergir. Não era mais a forma correta, porque o Novo Testamento já estava escrito. E ele coloca aqueles homens perante eles próprios e tudo aquilo que eles faziam, o culto vazio, a adoração imperfeita. E aqueles homens, eles não ficam só bravos, eles começam a ranger os dentes com grande pressão de ódio, porque ali estava aquele homem que era um diácono. Ele não era pastor, ele não era apóstolo, ele era um diácono que foi escolhido para servir as viúvas e os órfãos gregos, para que se pudesse os apóstolos trabalhar na palavra, trabalhar na pregação da palavra do evangelho, para que a obra crescesse. Aquele diácono, escutem bem, ele chega perante aqueles homens poderosos que estavam ali fazendo aquele culto que já não tinha validade nenhuma, e fala: a partir de agora, o culto, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele resolveu habitar dentro de corações de homens. Ele está mudando, porque esse templo agora ficou pequeno para Ele. O que Ele fez na cruz do Calvário para libertar o homem é muito grande, e vocês não conseguem compreender. Vocês entram lá no Santo do Santo e está vazio, não tem nada, é o culto vazio. Vocês vão lá, matam aquele animal, mas para Deus já não tem mais validade nenhuma, porque o Novo Testamento, a nova ordem, ela já está consumada. E ali é que ele começa a indagar sobre aqueles homens que ficam com raiva, com ódio, pegam ele e o levam para fora da cidade. Não é nem para fora da igreja, para fora da cidade, e começam a apedrejar aquele homem, porque ele falou a verdade. Ele falou: o culto de vocês não vale mais. O culto que vocês têm que ter é o Espírito Santo dentro do seu ser, dentro do seu coração, dentro da vida da tua casa, dentro daqueles que moram contigo. É esse o culto novo, aleluia, que vai irradiar. Esse é o culto que vai libertar. Esse é o culto que vai derrubar o pecado do mundo, aleluia, porque Ele está no meio de nós. Oh, glorificado é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E ele, indagando isso, é levado para fora da cidade, e ali deixam aquele homem nu e começam a apedrejá-lo, falando: é blasfêmia falar que o templo, agora Deus não desce
desce, mas é blasfêmia, e toma pedrada naquele homem de todo lado, e ele ali levanta o seu rosto e vê o céu aberto. Deus Todo-Poderoso, o céu está aberto para Estevão, ele está tomando pedradas de todo lado, mas o céu está aberto. O céu está aberto, aleluia. Está aberto, e ele vê o Deus Pai Todo-Poderoso. Oh, dizem que ninguém viu o Pai, Estevão viu, aleluia. Ele vê o céu aberto e vê Jesus à sua direita, aleluia. E o Espírito Santo estava com ele, porque ele era cheio do Espírito Santo, e ele já não se importa mais com nada, porque ele viu, aleluia, a glória de Deus na vida dele. E ele fitando os olhos fala: Pai, agora já não importa mais nada, importa que eu esteja contigo, Pai. Nem coloca pecado sobre a vida deles, da minha morte. Não, Pai, esquece isso daí. Eu só quero estar contigo, eu só quero estar contigo, aleluia. E ele nem morre, ele dorme, aleluia. Dorme no Senhor, porque o crente ele não morre, ele dorme no Senhor, aleluia. E é felicidade e alegria e felicidade quando o crente dorme no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o céu está aberto nessa noite. Deus quer um grande avivamento na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Está tomando pedrada? Está tomando bordada? Está difícil o negócio? Ajoelha. Olha para o céu. Deus vai abrir o céu, aleluia. Fala: filho, eu estou aqui, te olhando, te contemplando, olhando para a sua vida. Você não está desamparado, você não é órfão, não, você tem pai, aleluia. Oh, ele está olhando por você, e ele quer te dizer nessa noite: seja animado, aviva-te na obra que eu coloquei nas tuas mãos, aleluia. Convida aquele que está perdido lá no mundo para trazer aqui dentro da casa do Senhor, aleluia. É com você mesmo que Deus está falando, aleluia. É com você mesmo, porque Deus tem propósito na sua vida. Você não foi chamado para ser parafuso de banco, não, nem assoalho de chão. Você foi chamado, aleluia, pelo Espírito Santo para fazer a diferença na tua geração, aleluia. Ainda que você seja criança, ainda que você seja um adolescente, aleluia, tem chamado na tua vida. Ainda que você seja um idoso, aleluia, tem chamado na tua vida, aleluia. Tem óleo, tem azeite, tem cura, tem promessa, aleluia, nessa noite para a sua e para a minha vida. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa oportunidade imensamente, aleluia, sabendo que Deus quer uma geração de Estevãos aqui nesse lugar, cheio do Espírito, cheio da glória, aleluia. Ele já nem se importava com nada, ele só queria Deus na vida dele. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Maravilha a Deus.